Xerife Julinho está na área e hoje está aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, pessoal. Hoje irei fazer, na minha opinião, a melhor seleção da história, na verdade, a seleção dos melhores jogadores da história do Palmeiras, os melhores jogadores que já passaram pelo Verdão, posição por posição. Então, bora começar com o goleiro, que temos uma baita briga aí, galera. Confesso que foi bem difícil para escolher entre São Marcos e o Everton, mas eu acho que pela regularidade eu vou ficar com o Everton. Perdão, os dois venceram Libertadores pelo time, mas o Everton, por ter mais campeonatos brasileiros, venceu o Tricampeonato Paulista e também pela regularidade maior. O Marcos é um baita do ídolo, tá entre os 10 maiores ídolos da história do Palmeiras, talvez até entre os 6, 5. É uma lenda do clube, mas eu acho que o Everton foi mais regular. O Marcos esteve presente no time que foi rebaixado em 2002, o único rebaixamento da história do Palmeiras. O Marcos estava presente como goleiro, mas isso não mancha de forma alguma a história dele no time. Mas eu vou ficar com o Everton, galera. Mas quem aí preferiu o São Marcos, eu super aceito, porque essa tese é muito válida, porque o Marcos é uma lenda, né? É um ídolo imortal do Palestra. Na lateral direita, pra mim, fica entre Marcos Rocha e Djalma Santos, mas Djalma Santos, né, galera? Eu não vou nem citar a carreira dele na seleção brasileira, que ele é bicampeão da Copa do Mundo, mas só no Palmeiras ele venceu 4 campeonatos brasileiros ali na década de 60, competindo com o Santos do Pelé. Então o Marcos Rocha venceu a Libertadores, mas eu acho que o Djalma Santos jogou melhor e venceu mais campeonatos brasileiros. Eu fico com o Djalma Santos, galera. E aí, o que vocês acham? Eu acho que o Marcos Rocha merecia? Talvez, mas eu fico com o Djalma Santos. Dupla de zaga, galera. 2 zagueiros bem recentes, mas que na minha opinião já fizeram história. No primeiro zagueiro, Gustavo Gomes, com certeza o maior zagueiro da história do Palmeiras, capitão, enfim, venceu a Libertadores, venceu o Campeonato Brasileiro 2018, 2022, 2023, venceu o Tricampeonato Paulista. É ali mesmo que o Everton, mas na minha opinião o Gustavo Gomes na posição de zagueiro é muito, como que eu posso dizer, é num nível muito acima dos outros. Não que não tenham outros que também fizeram história, posso citar, por exemplo, o Antônio Carlos, que fez dupla com o Gustavo Gomes em 2018, mas Gustavo Gomes é outro patamar, um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro, galera, do futebol do Brasil em geral. O outro zagueiro, I.R. Mina, pessoal. Sim, I.R. Mina, que foi um dos meus primeiros ídolos, assim, acompanhando o Palmeiras. Foi bicampeão brasileiro em 2016 e 2018. Na lateral esquerda, temos um pequeno dilema aí, mas, na minha opinião, Piquerez ainda está nativa, campeão da Libertadores 2021, sendo peça fundamental, titular absoluto, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, enfim, craque da lateral esquerda, joga muito, faz gol pra caramba, fez gol na semifinal da Libertadores do ano passado contra o Boca, joga muito, fez gol na Copa do Brasil contra o São Paulo, enfim, brabo demais. Quando ele, como que eu posso dizer? Quando ele sair do Palmeiras, eu acho que ele vai ser mais valorizado do que ele já é, né? Muito valorizado, mas até um pouco subestimado, eu diria, se comparar com outros laterais esquerdos do futebol brasileiro e sul-americano. No meio de campo, vamos começar com o volantão César Sampaio, campeão da Copa Libertadores de 1999, a primeira Libertadores da história do Palmeiras, bicampeão brasileiro em 93, 94, campeão da Copa do Brasil de 98, ídolozaço, tava ali naquela geração com o São Marcos e, entre outros, Djalminha, Zinho, enfim, só craque nessa geração do Palmeiras. Ele fica ali como nosso camisa 5 do Palmeiras nessa seleção. O Ademir da Guia, pessoal, é uma unanimidade na história do clube. Muitos consideram como o maior jogador da história do time, pela representatividade que ele tem no Palmeiras. Ele venceu 5 campeonatos brasileiros, galera. 5, o Palmeiras tem 12. Em quase metade desses títulos, o Ademir da Guia estava no time, sendo camisa 10. É o jogador com mais jogos na história do Palmeiras, com 902 jogos, mais de 150 gols, enfim, craque, espetacular o Ademir da Guia. Não vi ele jogar, né, galera, obviamente, mas, nossa, imortal, esse aí sim é lenda. Outro no meio de campo, galera, eu vou colocar ele,
que eu citei agora há pouco, o Zinho, pessoal. O Zinho, que eu também acho um pouco subestimado se for comparar com outros meias aí do Brasil. Ele fez história no Grêmio também, venceu a Libertadores em 95, mas no Palmeiras ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista em 96, com o time dos 100 gols. Pesquisem aí, galera, se vocês quiserem saber um pouco mais. É a melhor campanha da história do Campeonato Paulista do Palmeiras em 96. César Sampaio também tava, Marcos também tava. Enfim, essa geração aí que eu falei que só tem craque, só tinha no caso, porque já se aposentaram. Enfim, foi um dos protagonistas da Libertadores de 99, que o Palmeiras ganhou. Enfim, campeão brasileiro também. Cara, o Zinho era espetacular, rei dos gols de falta, uma característica muito lembrada do Zinho. Foram grandes gols que ele fez, inclusive em semifinal de Paulistão contra o Corinthians. Cara, demais o Zinho, merece essa vaga. E agora, para fechar o nosso meio campo, vou fazer um 4-4-2 nessa formação aí dos melhores da história do Palmeiras. Tem que ter ele, o rei das finais, Rafael Veiga, campeão da Libertadores. Tá ali nessa geração com o Gustavo Gomes, o Everton, enfim, Piquerez. Ele venceu o Campeonato Brasileiro em 2022, 2023 e 2018 ele estava emprestado do Atlético Paranaense e mesmo assim venceu o Brasileirão. Mas, tipo, tem outros, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que também venceram esses títulos pelo Palmeiras. Não é, galera? Tô com a coceira na boca. Mas o Veiga, ele se destaca porque ele fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo em 2021, que antes do Davidson, né, ele fez o gol que abriu o placar. Ele fez 2 gols na final da Supercopa do Brasil de 2023, que o Palmeiras venceu. Ele fez gol na final da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, o ex-time dele. Fez gol em diversos outros jogos importantes, mas o mais importante, gol na final do Mundial de 2021 contra o Chelsea, que o Palmeiras acabou perdendo por 2-1, mas o Veiga fez o gol do Palmeiras, o último time brasileiro a fazer um gol na final do Mundial contra um time europeu. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Veiga, então com certeza ele merece essa vaga. Também é o maior artilheiro do Palmeiras no século, junto com o próximo, que agora vamos colocar os nossos 2 atacantes. Dudu e Veiga têm 88 gols pelo Palmeiras, são os 2 maiores artilheiros do time no século XXI. Dudu, cara, ele é absurdo. 2 Copas do Brasil, 4 Campeonatos Brasileiros, o dobro. Só o Dudu tem o dobro de Brasileirões do Botafogo, cara. Não, Dudu é sensacional. Fez gol na semifinal da Libertadores 2021, tem vários gols em clássicos. Venceu a Libertadores também em 2021, inclusive sendo peça fundamental, principalmente no mata-mata. Fez gol contra o São Paulo, golaço contra o São Paulo nas quartas de final, de fora da área. Gol contra o Atlético na semi, como também já falei. Dudu, eu arrisco dizer que junto com o Ademir da Guia são os 2 maiores ídolos da história do Palmeiras. E para fechar, o último dos da linha, que daí eu vou colocar o técnico, que vocês já devem saber quem que é. Paulo Nunes, galera, o Paulo Nunes, que venceu a Libertadores de 99 com o Palmeiras, sendo artilheiro da Libertadores com 9 gols, brabo. Venceu a Copa do Brasil também em 98, fez parte do time dos 100 gols. O Zinho e o Paulo Nunes, eles ganharam a Libertadores em 95 com o Grêmio, no ano seguinte foram pro Palmeiras e fizeram mais história ainda no Verdão. Cracaço, jogou demais, fez vários gols importantes. Era cada pedrada do Paulo Nunes, mas ele não fazia só gol tipo a lá centroavante, assim, soltando a pancada, enfim. Ele fazia golaço, tem vários gols de voleio, bicicleta, jogador com uma técnica absurda e merece essa vaga no ataque. E como técnico, simplesmente, não vou nem comentar, Abel Ferreira. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui. Isso tudo, galerinha, valeu, é nóis!